Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Dia 10 de dezembro, nos encaminhando aí para a última quinzena do ano. Chegando aí Natal, Ano Novo, a gente trazendo aí mais um podcast para vocês, para falar um pouquinho das atualizações de mercado, né? O que aconteceu, o que a gente tem observado aí de novidades para o boi gordo, para a parte de grãos também, e trazendo os indicadores que basicamente mais chamaram a atenção aí durante essa semana. Acho que o primeiro deles que eu gostaria de comentar, porque realmente saiu agora, né? Nessa manhã de terça-feira, dia 10, é o indicador que vem chamando mais atenção pela percepção de aumento de preço para o consumidor final. Basicamente, a gente viu pelo quarto mês consecutivo o IPCA das carnes subir e um nível que a gente não tinha visto até então, e o maior nível da história, pelo menos da história que é anotada por esse indicador. Foi basicamente uma alta para as carnes, de maneira geral, de 8,02%, sendo que a gente teve carnes, né? Se eu botar o peito bovino aqui, o peito bovino subiu 13% entre outubro e novembro de 2014. A gente pega cortes também um pouco mais conhecidos, né? A Alcatra subiu 9%, é a quarta alta consecutiva da Alcatra. Você pegar o contrafilé, 7,8% de alta, ou seja, a gente viu toda essa alta do boi gordo, toda essa alta da carcaça no atacado, que foi, em grande parte, ocasionada por uma demanda intensa e firme com gatilho na exportação, e que agora, por conta dessa alta muito grande, o varejo está repassando sim aumento de preços. E a gente conjecturou isso até nos nossos relatórios, inclusive saiu uma análise lá na plataforma da Grifato, mas uma análise breve também lá no Instagram. E lá no Instagram a gente pontua sobre o comportamento do preço da carcaça do boi gordo e da carne bovina no varejo desde junho desse ano. Por quê? Desde junho desse ano a gente teve a maior alta do boi gordo da história no intervalo de 6 meses. Entre junho e novembro, a gente teve uma alta aí, se você colocar em porcentagem, de mais de 50%, 52%. A carcaça acompanhou, porém o varejo não subiu na mesma proporção. O varejo teve uma alta na nossa projeção aqui, porque o mês de novembro ainda não fechou para o varejo, de preços ainda não tinha fechado, uma alta aí de 24%. Ou seja, o varejo não conseguiu repassar 100% da alta do boi gordo e da carcaça. E mesmo quando você avalia desde 2020 essa mesma variação, ou então desde lá de janeiro de 2008, a gente pega o preço variando mês a mês, o que acontece com o preço do boi gordo nesse período, a gente tem e olha para o cenário que o varejo, mesmo diante dessas altas, não conseguiu repassar o mesmo nível de variação que o boi gordo e que a carcaça teve durante esses últimos 4, 5 meses. E mesmo que durante lá o ano de 2023, sim, o produtor amargou um péssimo cenário, ele de fato sofreu bastante e continua até 2, 3 meses atrás, tinha um cenário bem caótico. Mas o que a gente viu durante esses últimos 6 meses é que o varejo não conseguiu repassar 100%, mesmo olhando as comparações mais históricas possíveis, né? Ou seja, o varejo precisava repassar e continua repassando, porém não tinha repassado 100% dessa alta. Agora, com a correção do boi gordo, com a correção da carcaça, o mercado começa a se equilibrar mais. Porém, todavia, entretanto, eu particularmente vou dar uma opinião sobre o que vai acontecer em dezembro aqui com esse IPCA, é que ele vai continuar subindo. A gente está no mês de maior demanda do ano, a gente sabe que as vendas, de maneira geral, nos hiper e supermercados, pelos índices de volume de venda, tendem a crescer 20 a 30% em relação ao que é normalmente durante o ano. Por quê? Porque você tem 13º, você tem mais dinheiro na economia, você tem festa, você tem toda uma comemoração, e uma economia que está aquecida, que tem 6% de desemprego, de taxa de desemprego, tende a gastar mais. Então, eu particularmente não vejo ainda, até pela necessidade ainda de repasse do varejo para o consumidor final, não vejo o preço da carne bovina caindo durante o mês de dezembro, ou seja, o IPCA para carnes ainda vai ser tenso. E aí, dessa particularidade, né, olhando para esse nível de particularidade, me chama a atenção essa necessidade de repasse ainda para o consumidor final e reforça, eu acho que todos os indicadores reforçam, mais uma vez que a gente tem falado, que ali já falou lá na aula do dia 29 de 28 de novembro, se eu não me engano, na última quinta-feira do mês de novembro, sobre como a gente não virou ciclo. Se eu pego, inclusive, os indicadores de importação, tá? Eu vou falar de importação de carne bovina porque me chama a atenção a forma como ela cresceu durante esse ano. E principalmente nos últimos 6 meses, a gente teve um crescimento das importações da carne uruguaia, da carne argentina e a carne paraguaia, que é o nosso principal fornecedor, não aumentou no comparativo anual. E qual que é a diferença? A carne paraguaia é uma carne que tem menor valor agregado, que a gente paga menos, 30, 40% a menos do que paga na carne argentina e uruguaia.
Ou seja, o consumidor final houve demanda para cortes mais nobres e carnes mais nobres do que quando comparado a outros tipos de carne. E reforçam esse sentimento de que é pujante a demanda. Mesmo diante de um ano em que o Brasil produziu recorde, a gente tem uma carne conceituada e tudo mais, mas o consumo, né, a importação de carne uruguaia e de carne argentina, né, cresceu durante esse ano, enquanto que o nosso principal fornecedor, que seria o Paraguai, caiu. Então, me chama a atenção até dessa perspectiva de como o mercado está se comportando. E aí, até falando de comércio internacional, exportação e tudo mais, aqui um sinal de alerta, tá? Porque saíram os números da primeira semana de dezembro de 2024 das exportações de carne bovina do Brasil. E olhando justamente para isso, sobre o que está acontecendo com os números de exportação, a gente viu aí talvez uma prévia do que pode acontecer do que justificaria, na verdade, esse recuo maior de preço. Porque a primeira semana de dezembro de 2024 teve uma média diária de exportação que foi a pior primeira semana desde, na verdade, de março de 2024. Ou seja, nos últimos 9 meses, a gente nunca tinha começado um mês tão mal quanto começou o mês de dezembro de 24. Obviamente, pode ter um quesito aí de recuperação, e a gente está levando isso em consideração nas nossas análises aqui para esse mês de dezembro, porém, mesmo reforçando esse pensamento de que vai melhorar durante as próximas semanas, a gente ainda assim teria a pior exportação mensal desde junho de 2024. Ou seja, o reforço da perspectiva de exportação está levantando um sinal de alerta. Será que a gente vai conseguir manter a exportação como um gatilho para que o preço continue subindo? A demanda foi, como eu pontuei para vocês, um grande gargalo, né, um grande gatilho de exportação. E agora, nessa primeira semana de dezembro, levantou justamente essa lebre, né? Talvez a gente começou um processo de desaceleração um pouco mais natural. Por quê? Porque também o preço médio da tonelada exportada pelo Brasil, se a gente for pegar, ele sai de 4.400 lá em julho para bater 4.900, então você tem uma alta de 12%, automaticamente o mercado fica mais resistente em querer pagar mais caro na proteína bovina brasileira, então pode ser uma das motivações também. Então, acho que toda essa percepção do que vinha acontecendo e que de repente a gente tem essa virada de chave. Eu até vou comentar, a Laurinha vai trazer na parte de preço ali, mas a gente vai comentar sobre também o que a gente viu, aí não nas exportações que já estão sendo feitas, mas nas vendas que estão sendo realizadas, que vão ser embarcadas. E a gente vai falar de uma possível queda de preço e que fala justamente sobre essa questão de como o mercado vai se comportar. Mas antes disso, eu vou falar, acho que eu vou pedir para a Isa vir aqui falar com a gente sobre os dados do IBGE que saíram, que reforçam esse sentimento, mais uma vez, né, pelos números, de que ainda não estamos dentro de um ciclo, digamos assim, de retenção de fêmeas, né, que muito vem sendo pontuado sobre essa percepção de que estamos, sim, dentro de um ciclo de retenção, mas os números do terceiro trimestre não mostram isso, né, Isa? Você pode trazer para a gente aí ver o que está acontecendo? Sim, então a gente teve um novo recorde, né? Foram abatidas aí 10 milhões de cabeças de bovinos no terceiro trimestre de 2024. Esse volume tem um incremento de 15% frente ao terceiro trimestre do ano passado, de 2023, e é o maior resultado da história para um trimestre. Então, antes de entrar nas fêmeas, assim, a gente teve um total de machos abatidos de 6 milhões de cabeças, que é 12% a mais do que o registrado ano passado. E também foi a maior quantidade de machos abatidos nesse período da história. O abate de fêmeas, se fizer um comparativo trimestral, teve uma queda, foi um ritmo mais lento, com 4 milhões de cabeças abatidas no terceiro trimestre, mas se a gente fizer um comparativo anual, teve um avanço de quase 20%. Então, se a gente pegar ali a participação das fêmeas, fechou o terceiro trimestre de 2024 com 40%, quase 4 pontos percentuais acima da média histórica. Então, realmente, ainda é um volume expressivo de fêmeas sendo abatidas, e todos esses dados só reforçam as nossas expectativas para terem 39 milhões de cabeças de bovinos abatidos formalmente em 2024, o que é um recorde histórico. Então, a gente vê aí sim a participação das fêmeas ainda muito presentes nos nossos abates.
E até essa queda que você trouxe, né, é sempre importante salientar que é uma queda histórica, que ela normalmente tende a acontecer, que é do segundo para o terceiro trimestre, porque você tem um mix, né, no segundo trimestre, abril, maio, junho, você tem mais descarte de fêmeas pela necessidade de mudança ali na estação de monta, e aí junho, julho, agosto, setembro, você já tem muito mais animal de confinamento, por isso que os machos ganham muito mais espaço. Então, natural que aconteça, pelo menos dessa percepção de números, que caia de um trimestre para outro, mas quando a gente avalia justamente esse comparativo anual, a gente tem justamente essa resposta sobre como o mercado ainda está, pelos números ali de fêmeas abatidas durante o terceiro trimestre do ano, especificamente, né? A gente vê justamente esse contexto assim de expansão, inclusive com o ano passado, né? Acho que, se eu não me engano, o crescimento da participação de fêmeas entre o terceiro TRI de 2023 e o terceiro TRI de 2024 foi quase 2 pontos percentuais a mais. Ou seja, mesmo comparando com um ano que já tinha sido uma grande participação de fêmeas, que foi o terceiro TRI do ano passado, a gente ainda está expandindo. Se a gente está expandindo acima da média histórica, e aqui não é nem avaliando o total de animais, é a porcentagem de participação, que é um número que é relativo, né? Ele sempre leva em consideração o total de animais abatidos. A gente reforça justamente esse sentimento de que ainda estamos dentro de um processo como pode dizer, de descarte de fêmeas. E isso vai cobrar um preço invariavelmente em algum momento. A gente não pode precisar e qual exatamente vai ser o mês de 2025, 26, mas a gente já está aí há 24 meses já quase consecutivos, descartando fêmeas e reduzindo o nosso rebanho. Isso vai cobrar um preço. Acho que é isso. E aí, eu já vou passar para a Laurinha para a gente falar um pouquinho de preço, Laura. Trazer um pouco aí o que você está vendo, qual a percepção, e a gente até trazer uma análise final aí para falar um pouquinho sobre o que a gente espera para esse final de dezembro e início de janeiro. Vamos lá. Obrigada, Iago. Mais uma vez aqui finalizando, né, na reta final do ano, hoje o nosso último podcast. E finalizando o ano, eu acho que de uma forma que ninguém esperava, né? E que muitos não gostariam, né? Principalmente aí da ponta dos pecuaristas. Nós já estamos falando aí há algumas semanas, né, do movimento que foi ditado pela indústria, né? De uma queda intensa nos preços do boi gordo. Então, analisando aí na última semana, o boi recuou mais uma vez. A semana passada, inclusive, foi uma semana bem importante assim, para a gente ter um direcional dos preços, se essa estratégia da indústria, né, dessa pressão, realmente iria surtir efeito, se realmente iria aparecer boi para eles fazerem escalas, né? E era bem claro, assim, se aparecesse boi, o preço ia continuar baixando. Se eles não conseguissem cumprir as escalas, né, alongar as suas escalas, naturalmente eles teriam que começar a pagar mais no animal para conseguir continuar batendo, já que quando a gente avalia escalas, tá variando bastante de acordo com região, né? Mas, no geral, a gente ainda vê escalas que estão relativamente curtas. Já alongaram em relação ao que nós tínhamos ali um mês e meio atrás, por exemplo, mas ainda são escalas que estão falando, nós estamos falando aí de escalas de 6 dias úteis, algumas regiões, nós até chegamos com escalas, a observar escalas aí de 3 dias úteis, né? Então são escalas curtas. Bom, e no final das contas, o que a gente tem observado é que essa pressão ela tem surtido efeito, sim. Os preços estão recuando, né? Como eu falei, mais de 5% de queda só na última semana. Nós chegamos hoje aos mesmos patamares de preços, segundo o indicador CPEA, que nós tínhamos ali desde o iniciozinho de outubro, né, final de setembro, na verdade, perdão, início de novembro, né, final de outubro, início de novembro, que eram preços de 322, 323, segundo o CPEA. Então, a gente perdeu basicamente em 2 semanas toda a alta que nós demoramos um mês para construir, e é a volatilidade do mercado pecuário que tem se tornado cada vez mais alta, né? Isso tem incomodado bastante a gente, inclusive levantando a bola das ferramentas de proteção, né? Felizmente, a gente nunca sabe quando esses movimentos vão vir, vão nos pegar de surpresa, né? A gente sabe que realmente a demanda estava um pouco mais enfraquecida, tanto de mercado doméstico, que essa carne justamente mais cara, que o Iago comentou, está chegando para o consumidor final, isso tem enfrentado algumas dificuldades no escoamento, e de exportação também, né? Então, a gente tem visto novos negócios que estão sendo realizados agora há cerca de US$ 700 abaixo do que os negócios que estavam sendo realizados há 3 semanas atrás. Então, realmente, o mercado desaqueceu do ponto de vista da demanda, mas esse desaquecimento era para ter sido repassado
em relação aos preços da arroba de uma forma mais lenta, né? E não uma desvalorização que hoje já se aproxima dos 10% em 2 semanas, né? Em 10 dias aí de negociações. Então, o que eu tenho visto é que essa queda de braço continua, muitos pecuaristas estão tentando segurar, negociar conta-gota, só o que precisam realmente negociar, mas infelizmente essa questão psicológica mesmo da negociação, ela vem em alguns momentos sendo maléfica, né, para o pecuarista. Ainda mais quando se tem esse sentimento de que a pressão ela está surtindo efeito, que os preços estão tendendo a baixar, isso começa a gerar um efeito psicológico ainda pior, né? Eu estou esperando, estou tentando segurar, estou tentando não vender meu animal, mas a cada semana que eu espero, isso piora para o meu lado, porque os preços continuam baixando. Então, isso vai gerando uma bola de neve que vai fazendo com que os preços abaixem ainda mais. É o que a gente tem observado hoje no mercado pecuário. Então, os preços no físico eles estão em queda, a indústria ela tem forçado. Essa semana mesmo nós observamos aí um dos maiores frigoríficos, né, abrirem negociações a 290 em Goiás e Minas Gerais. Lembrando que no final de novembro a gente estava falando de preços de 340 nessas duas praças, ou seja, na casa de R$ 40 a R$ 50 abaixo do que nós estávamos observando há 10 dias atrás, né? Então, as escalas vão ir ditando muito, eu acredito, o ritmo dessa queda, mas de agora para frente eu não acredito que nós temos uma tendência dos preços se recuperarem, voltarem aí próximo do que a gente estava observando ali no boi de 350, 360 no estado de São Paulo. Então, acho que o pecuarista ficar cada vez mais atento, tentar, obviamente, negociar da melhor forma, conversar com o frigorífico, né, encontrar uma negociação um pouco mais favorável, mas realmente é um período delicado que nós estamos passando e que eu acredito, na minha visão, que deve permanecer aí até no início do ano. Então, se a gente observar a oscilação de preços que a gente costuma ter historicamente para o mês de janeiro, são preços um pouco menos favoráveis para o pecuarista. São preços que geralmente cedem, justamente porque o janeiro é um mês de recessão de demanda, uma demanda que fica mais enfraquecida, o brasileiro perde um pouco do poder de compra, vem aí já de muitos gastos, passa esse período festivo, né? Então, tudo que a gente observa de estímulo agora no mês de dezembro, a gente observa o contrário no mês de janeiro. E eu acredito, né, já até trazendo um pouquinho de expectativa para o início do ano, eu acredito que a gente deve continuar a ver um mercado um pouco mais enfraquecido, pelo menos até um fevereiro. Fevereiro geralmente tem um estímulo aí do carnaval, né? Mas o carnaval nesse próximo ano não vai ser no mês de fevereiro, vai ser em março. Então esse estímulo a gente perde um pouco aí. Além disso, nós temos também no fevereiro um menor número de dias úteis, né? Ou seja, uma menor demanda por bovinos por parte da indústria. Isso também pode prejudicar um pouco o desempenho de preços da arroba aí. Claro que, né, se nós observarmos uma surpresa positiva em relação às exportações, isso pode dar um fôlego. Então, acho que a gente vai ter que Tá cortando o áudio aí para vocês? Ou só... demanda. Vocês estão me ouvindo? Tá cortando um pouco o áudio, Laurinha. Falhou. Mas acho que tá cortando o seu áudio. Não sei se é a internet, se é a conexão. Mas Pode ser a conexão. de qualquer forma, eu vou pontuando aqui, mas até para dar minha opinião sobre esse período final de dezembro, para a Laurinha ver se melhorei a conexão dela, mas basicamente acho que o reforço, pelo menos do que eu tenho visto, ainda é de um mercado sofrendo uma pressão baixista, né? Afinal, o CPEA já caiu mais de R$ 30 nessas últimas 2 semanas. A gente volta para um patamar de 322. Me chama a atenção alguns detalhes, e até sobre a atuação da indústria, né? Acho que um contexto aí de pressão no mercado futuro e que um reajuste dentro das programações das indústrias, né? Sobre como as indústrias atuaram de maneira a reduzir a sua capacidade de abate, né? Para justamente pressionar o mercado um pouco menos. Eu acho que todo um contexto, pelo menos da minha percepção aqui, que foi uma jogada para justamente trazer essa pressão mais negativa sobre os preços e que, obviamente, encontra respaldo talvez em alguns indicadores de mercado externo, né? Então, acho que todo um contexto que foi antecipado talvez um pouquinho aí, né? Acho que a gente falar isso na primeira semana de dezembro, que é o período de mais demanda do ano,
Era um pouco cedo, mas que acabou acontecendo. E para mim a percepção é, o mercado ainda continuou pressionado. Acho que a virada de ano vai ser importantíssima para a gente entender se existe demanda por uma carne que ficou 15, 20% mais cara nos últimos 3, 4 meses, e se essa demanda vai ser suficiente para enxugar estoque, né? E esse é um grande problema atual. Se você começa a ficar com o estoque ali parado, porque você teve que subir demais o preço. Então, para a gente entender como é que vai ser essa percepção de um mercado que estava demandado, que trouxe os preços para cima, mas particularmente vejo, assim, concordo com essa banda de preço entre 290 e 310 ali para esses próximos 45 dias, né, entre agora a última quinzena de dezembro e o mês de janeiro ali é um mês que particularmente vejo maior pressão para que isso aconteça. Sempre olhando, né, a gente tem que, quando a gente analisa mercado, a gente tem que olhar o que deve acontecer, não os números de agora, né? Os números de agora refletem um passado. A gente tem que olhar agora do que a gente vê daqui para frente, né? E aí, justamente o reforço do que acontece agora com as vendas de dianteiro bovino, né? Os preços do dianteiro bovino atuais, ou a percepção do que acontece justamente com o atacado daqui para frente e não do que aconteceu até ontem. Mas sempre essa percepção do que a conjectura dos fatos a partir de agora e não do que já foi. Acho que esse é um ponto importante. Estão me ouvindo bem agora? Sim, Laurinha, estou escutando. Eu acho muito importante isso que você comentou, né, Iago? Até falando um pouco dessa questão das exportações, que inclusive foi um fator importantíssimo para a gente ver os preços mais interessantes nesse ano, né? Nessa reta final, principalmente, nós tivemos um desempenho muito bom nesse segundo semestre em relação às exportações. Batemos 3 recordes aí só no segundo semestre, né? Falando em volume de exportação mensal. Então, realmente foi um ponto muito importante para nós vermos os preços da arroba atingirem os patamares que atingiram. E aí, olhando para os primeiros meses do ano, os negócios que estão sendo realizados hoje, né, trazendo justamente isso que você está falando, de visão para o futuro e não para o passado, de visão para o futuro, os negócios que estão acontecendo hoje, que vão de carnes que vão ser embarcadas ali ao final de janeiro ou até início de fevereiro e que vão chegar, por exemplo, na China no pós-ano novo chinês, são carnes na casa de US$ 700 a menos por tonelada. Isso convertendo em arroba, daria uma arroba na casa de R$ 60 a menos do que as que nós estávamos negociando há 3 semanas atrás. Então, hoje, né, o chinês está comprando uma carne mais barata. E automaticamente o frigorífico, para manter as margens, ou ele vai ter que comprar essa carne mais barata, ou então ele vai ter que comer a margem dele. E a gente sabe que, do ponto de vista da indústria, eles sempre vão tentar priorizar manter as suas margens saudáveis. Ou seja, acho que é importante o pecuarista esperar que a tendência é de sim o frigorífico continuar pressionando, porque eles não estão conseguindo repassar uma arroba a preços mais elevados para o mercado externo, principalmente. E o mercado interno, né? Acho que tem as questões dos indicadores econômicos, e a Água, até se quiser trazer um pouquinho aí para a gente, mas acho que é importante, né, a gente, como esse é o último podcast aqui, a gente trazer um pouquinho da nossa visão, pelo menos até o finalzinho de janeiro, ou a primeira quinzena de janeiro, que é quando a gente vai retomar aí os nossos bate-papos também, mas essa é um pouco da minha visão, né? A tendência é de sim a gente continuar vendo o mercado pressionado justamente por essa demanda, que também a tendência é de estar um pouco mais pressionada do que foi esse ano, pelo menos nessa reta final. E aí, até para pontuar essa questão de sobre como o mercado se comporta a partir da queda de preço. Acho que o chinês tem ficado de olho também no que acontece aqui. Ele sabe, né? E olha para essa queda no preço do mercado físico. E acho que foi uma das justificativas também para que ele reduzisse o preço ofertado no dianteiro. Então, essa é uma percepção muito grande. A China enfrenta uma grande dificuldade, né? Ontem a gente teve um anúncio do governo chinês sobre um pacote mudando a política monetária do país. E aí isso trouxe uma reverberação sobre como seria o desempenho da economia chinesa, né? Eles basicamente têm enfrentado ainda um- uma necessidade ainda de tentar estimular a economia, o governo chinês tentando estimular a economia. Então, os preços da carne bovina lá na China não se recuperaram de fato, né? Então o chinês teve que pagar mais pelo dianteiro porque houve esse processo de valorização daqui no Brasil. Então a gente vê isso acontecer. Mas o que me chama a atenção, principalmente para o próximo ano, que eu acho que é válido comentar, porque
a gente está vendo o que está acontecendo na economia agora, ou seja, a gente consegue observar que shoppings voltados, inflação batendo acima da meta, né? A gente está vendo isso acontecer, os indicadores de inflação, a economia crescendo ainda, e isso reverberando sobre o poder de compra do consumidor, que tem gastado a mais e, consequentemente, estimulado a economia. Porém, isso tem levado cada vez mais uma preocupação do Banco Central que já começou a aumentar juros, né? O juros já veio num processo aí, a gente já vê aí 2 aumentos consecutivos e que deve crescer ainda mais. Ou seja, os juros vai ser utilizado como uma política monetária para controlar a inflação, porque é uma das metas do Banco Central, o controle da inflação. Ele tem uma meta e ele deve atingir essa meta. Pontuado isso, a gente vai ter um cenário de juros maiores, ou seja, você vai ter um indicador monetário para frear um pouco esse crescimento econômico. E, consequentemente, isso pode reverberar sobre como vai ser o desempenho da economia brasileira em 2025. E, particularmente, o que eu vejo para daqui talvez um ano, quando a gente voltar a falar em dezembro de 2025, vai ser indicadores maiores de taxa de desemprego, ou seja, a gente vai ter um desemprego um pouco maior do que agora, a gente vai ter uma economia um pouco mais travada do que agora, porque se você tem 15% de taxa de juros, é diferente de você ter 11%, então o mercado vai querer gastar menos. E tem um outro ponto, tá? O Brasil está caminhando para um processo de dominância fiscal. E, inclusive, isso alguns a casas de análise já colocam como um cenário básico. O que quer dizer essa dominância fiscal? Basicamente que a política monetária já não tem o mesmo efeito ou não tem efeito sobre uma política fiscal. Ou seja, o governo gasta tanto, imprime tanto dinheiro, que se você coloca uma taxa de juros de 15% ou a 11%, já não faz diferença. Porque o mercado, você já tem uma dívida pública muito alta, você não consegue crescer para pagar essa dívida, então você nunca consegue reduzir o tamanho dessa dívida. E esse é um grande problema, porque aí você perde uma das bases de uma economia, que é a política monetária. E isso traz um receio muito grande sobre o comportamento da economia no final de 25 e no final de 26, principalmente dessa perspectiva de inflação, tá? Porque a gente tem vizinhos aqui que passam por isso, a gente vê, obviamente, que passaram por isso, né? Acho que o caso mais crasso aqui é da economia argentina, e aí, assim, no pior dos casos, a gente vai caminhar para uma economia dolarizada, né? Então, acho que é só ficar atento a isso, tá? Porque esse pode ser uma trava para demanda no Brasil, acho que e isso influenciaria o preço da carne bovina. Mas, de maneira geral, se a gente for avaliar em política de longo prazo aí, porque a gente vê para o próximo ano, né, trazer uma perspectiva de próximo ano, é redução da produção do Brasil, ou seja, redução dos abates, por conta justamente desse ciclo de que até a Isa comentou sobre a gente ver aí cada vez mais fêmeas sendo abatidas, mas da perspectiva de demanda interna, dificilmente, pelo menos eu vejo dessa forma, a gente vai ter um mercado tão aquecido como que a gente está vendo agora. Isso não quer dizer que o preço não vai subir, mas ele sobe menos do que o potencial total dele seria se a gente tivesse uma economia plena, né? Uma economia a pleno vapor. Acho que esse é um dos pontos aí. Mas acho que é isso. Tem mais algum ponto da parte pecuária, Laurinhos, que você queira abordar? Não, eu acho que é isso, Thiago. E acompanhando o mercado, né, acho que é muito importante os pecuaristas se unirem aí também para acompanhar o mercado e não entrar também no fator bola de neve psicológica, vamos falar assim. Isso acaba Sim. prejudicando o mercado. A gente viveu muito isso em agosto do ano passado, né? Quando o boi gordo perdeu 20% basicamente em 20 dias. Foi impressionante esse movimento. E eu acho que aí com calma também, né? A tendência realmente da pressão continuar, mas acho que e com calma também, negociando o que pode negociar, e aos poucos as coisas vão melhorando. Isso, e aí, só para pontuar, tá? Você falou dessa queda aí de setembro e agosto do ano passado. Essa foi a maior queda no intervalo de 6 meses da história do boi gordo do Brasil. E essa alta que a gente teve agora foi a maior alta da história. O que traz para mim a sensação seguinte: estamos num mercado muito mais volátil, a pecuária está cada vez mais se assimilando a indicadores muito mais voláteis. E para o pecuarista, principalmente aquele cara que faz uma terminação cara, em que o boi gordo dele, né, o preço de venda é muito importante para que ele consiga entender qual vai ser a margem dele. E se esse boi gordo cai, como caiu agora, né? Como caiu 10%, 13%, isso aqui pode custar uma operação dele que ele estava montado até o dia 22 de novembro, ganhando 4, 5% ao mês, ele de repente vira uma operação que ele está tomando um prejuízo de 8% no período. Então, acho que é bom salientar que o mercado da pecuária está cada vez mais volátil e para aquele cara que quer dormir tranquilo, sabendo que ele já está garantido a margem dele, gestão de risco, gerenciamento de risco vai ser cada vez mais importante. E acho que esse é um recado que vai ficando cada vez mais crasso para mim.
essas variações vão se tornar cada vez mais comuns e mais intensas. E eu quero estar preparado para isso. E aí entra a parte de gerenciamento disso, que eu quero estar consciente e operar em cima disso. Acho que esse é um ponto aí que vai ficar, eu deixo como mensagem aí, porque essas variações intensas me parecem cada vez mais comuns dentro da pecuária. Mas é isso. Sim. Aí eu vou chamar o Stefan aqui para falar um pouquinho de grãos, né? Falamos bastante de pecuária, mas Stefan, Rodrigão, podem falar um pouquinho de grãos aí, o que vocês estão vendo no mercado de milho e soja? Bom, vamos lá, pessoal. Os dois mercados aí estão diferentes, né, em termos de perspectiva, né? A gente vê no milho uma firmeza, uma sustentação do mercado, né, sem grandes mobilidades, mas impulsionado basicamente aí por demanda doméstica, né? O quadro de demanda doméstica ele é positivo para a indústria de proteínas, mesmo com esse milho aí batendo R$ 75 a saca base São Paulo, né? O que é a referência. A B3 também vem seguindo essa firmeza desse mercado doméstico. O interior do país também a gente não observa grandes mobilidades, né? O mercado, quando tenta dar um respiro ali, dar uma arrefecida, vem um movimento de novo de sustentação. Então a gente não está vendo grandes mudanças estruturais nesse mercado, né? A exportação que veio agora dentro do mês de novembro, né? Ela dá sustentação para as estimativas ali fecharem um ano alguma coisa perto de 38 milhões de toneladas, que é o número que a gente vem colocando. E isso, para estoque de passagem, é algo semelhante a ano passado, mas com essa diferença crassa aí, né? Da questão do mercado doméstico muito fortalecido, apesar de uma safra de milho verão também que vem se desenvolvendo bem no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, né? Apesar do veranico que teve no estado do Paraná, estado de São Paulo, ainda assim, né, não é aqueles quadros de laninha que foram bem graves ali nos anos de 2021, 2022. É uma situação aí que traz um certo conforto e ajuda a manter esse mercado equilibrado, né? O único ponto que a gente vê aí que pode ser negativo para a precificação de milho, né, é a entrada da safra de soja, que vem se desenvolvendo de forma muito robusta, né, com percepções muito positivas aí de produção, né, estimativas hoje muito próximas ali, né, acima de 170 milhões de toneladas, né, já tem 172, 174, são números que já são ventilados aí por outras empresas, por players do mercado, tradings, enfim. Então é um cenário de oferta bem robusto e que vai exigir aí uma logística de armazenagem, de escoamento, que pode fazer aí, pode dar aí uma liquidação aos preços do milho no curto prazo, principalmente início de 2025, né? Colheita da soja, ela vai ter uma intensificação muito forte em fevereiro. Então, todo esse cenário aí, ele pode passar ainda, né? O milho pode passar por uma correção, mas não são esperados quedas aí, né? Movimentos expressivos, a não ser que a gente veja uma correção muito forte de dólar, que aí também jogaria as referências de paridade de exportação, né? Principalmente olhando para o milho 25 a patamares mais baixos, mas pelo contexto aí de cenário Brasil, né, de governo Brasil, questões econômicas que o Iago colocou, essa questão do dólar parece que ele está mais para um viés aí, né, tudo indica que ele está mais para um viés aí de alta, de sustentação desses patamares, do que talvez alguma correção mais agressiva, né, a não ser que venha, que tirem o Congresso, tire alguma coisa da cartola e ajude, né, pelo menos a deixar esses movimentos de dólar menos intensos. Mas o fato é, né, calendário para o milho segunda safra também é positivo. E a gente está vendo o mercado de milho segunda safra também, né, já rodar com alguma intensidade, né, as referências base Mato Grosso aí no FOB, né, é um mercado que gira 45, 46, 47, né, muita presença do mercado doméstico, indústria de etanol, alguns players aí de nutrição, BRF, JBS,
ou indústrias mesmo do setor de pecuária também já de alguma forma tentando fazer alguma antecipação. O preço da indústria, do exportador aí, da trading, acaba tendo uma pequena defasagem, né? A gente olha que o contexto internacional ele traz assim uma indicação de preços mais firmes para o milho também, tendência de patamares mais altos em 2025 para o que a gente viu, para o que a gente viu agora nesse ano de 2024. Então, para quem aí, né, para o pecuarista aí que está fazendo conta, né, e tem às vezes alguma oportunidade na mesa, começa assim a ficar interessante olhar algum formato de comercialização, né? Não olhamos para B3 ainda por conta de um cenário que ainda está muito distante para a gente iniciar algumas posições, né? O custo ainda vai estar relativamente caro para seguro de alta. A B3, de alguma forma, talvez ela precise, né, responder a alguma correção que o milho venha a ter eventualmente no físico no início de 2025. Então, temos aí um cenário para milho, né? Esses patamares aí, praticamente, podemos dizer assim que eles vieram para ficar. Enquanto para a soja, o mercado um pouco mais fragilizado em relação a preços, né? A gente está vendo Chicago aí se segurando na zona dos US$ 10 o bushel, olhando muito para o cenário de demanda dos Estados Unidos, né? Olhando principalmente a exportação de soja e derivados, que está com um programa um pouco mais fortalecido, né? Diante de toda problemática aí que vem, né, diante das dúvidas que vem aí com receio ao que vai acontecer depois do 20 de janeiro, né, que é a posse de Donald Trump em relação à aplicação de tarifas comerciais aí para importação de produtos chineses, mexicanos, europeus, brasileiros. Enfim, essa é uma situação que a gente não tem bola de cristal, mas tem alguns indicativos aí alguns sinais, né, pelos nomes que o Trump vem colocando no governo, que isso é algo que a probabilidade de ocorrência é muito mais elevada. Enquanto isso não acontece, não tem nada oficializado, Chicago segue sustentado. Os prêmios de exportação no Brasil, eles vêm numa vertente de queda nas últimas 2 semanas, aí, de forma mais intensa, né? Está relacionado ao quadro da safra brasileira que vem se desenvolvendo, da safra de soja, e também a esse dólar mais fortalecido que, vamos colocar assim, joga, né, abre margem para jogar contra a precificação. A gente não tem visto aí, né, movimentos robustos de China, mas ela está sim presente no mercado, né, e a gente não descarta também, né, lá na colheita da safra de soja, uma safra grande a gente vê o mercado depreciar talvez aí alguma coisa perto de R$ 10 a R$ 20 a saca em relação às referências de hoje. Então, para quem tem soja a comercializar e se soja 24, 25, né? E se essa soja está dando margem, a gente reforça mais uma vez, né? Tenta trabalhar pelo menos com custo travado nesse momento. E também olhar ali nossos relatórios que saem toda terça-feira, né? O Fato Soja, o Fato Milho, que saem ali as recomendações, né? Toda semana para a estratégia de comercialização. E aí queria passar para o Rodrigo para ele complementar. Vamos lá, Stefan. Bom, iniciando por Chicago, movimento dos preços de soja e milho. A gente tem, no caso do milho, um movimento com viés positivo, o Stefan comentou, suportado por fatores de demanda. Exportações norte-americanas do cereal, elas seguem em ritmo intenso, né? Os compromissos para exportação em 24, 25, né? O total comprometido, tudo que já foi vendido nessa atual temporada está cerca de 33% acima no comparativo com o mesmo período da temporada 23-24, né? Atualmente aí atingiu, de acordo com o último relatório do USDA, que sai toda a quinta, atingiu, no caso do milho, 34,19 milhões de toneladas. Inclusive, nós temos, né, na tarde dessa terça-feira a divulgação do relatório WASDE, de dezembro, né, relatório de oferta e demanda agrícola mundial, e caso o departamento norte-americano não faça alterações no cenário de oferta nos Estados Unidos, né, é
é esperado que ele reduza os estoques finais nessa temporada, né? Dado esse, esse cenário de demanda fortalecida, o que tende a dar uma continuidade, né, de alta, né, uma continuidade de suporte para esses preços na Bolsa de Chicago. Até o dia de ontem, o contrato março 25, que é o vencimento mais líquido para o milho na CBOT, ele contabilizou a terceira sessão consecutiva de alta e fechou a 4,42 dólares o bushel, hoje apresentando não só ele como os demais vencimentos do milho, apresentando um pequeno recuo, né, às vésperas aí da divulgação do relatório do USDA. Já para a soja, a gente tem um cenário aí de lateralização, olhando para o contrato março, que é uma das referências para a nossa safra de soja aqui no Brasil. Né? Basicamente, ele está negociando no mesmo intervalo de preços das últimas 12, 13 sessões, então bem encaixotado, né? Negociando aí sob essa importante referência dos 10 dólares o bushel. Caso ele ultrapasse e feche de fato acima dos 10, a gente vê importantes resistências aí entre 10,06 e 10,10 dólares o bushel para essa referência do março 25. Então, muita atenção aí após a divulgação desse relatório do USDA, que geralmente ele traz mais volatilidade. Então, a gente pode ter aí alguma violação, né, um rompimento para cima ou para baixo dessa movimentação de preços aí para o contrato de soja em Chicago, né, março 25. As exportações da oleaginosa nos Estados Unidos também seguem um ritmo intenso, né, no comparativo com a temporada passada. Os compromissos para essa atual temporada atingiram 36,19 milhões de toneladas, né, o total comprometido, de um programa de exportação que está estimado em 49,67 milhões de toneladas. Esses 36,19 que já foram vendidos, né, eles estão 12,08% acima no comparativo com o mesmo período da temporada anterior. Esse é o cenário que a gente vê atualmente para a precificação em Chicago. Fundos de investimentos, eles não estão alterando muito suas posições, né? Para o milho, a gente viu um pequeno recuo no saldo comprado por parte dos fundos, de acordo com o último reporte do CFTC. É uma posição líquida comprada atualmente, né, de 88.220 contratos, analisando futuros e opções. E para a soja em grão, esses fundos eles recompraram parte dessa posição vendida. O saldo ainda é vendido de menos 72.217 contratos, posição que foi contabilizada até o dia 3 de dezembro, e o relatório saiu na última sexta-feira. Né? A gente sempre pontua aqui que é um dado relativamente pouco atrasado. Agora trazendo para o Brasil, aqui a gente tem o milho na B3, referência para janeiro, também respondendo a um cenário de demanda, né? Ele apresentou uma recuperação no curto prazo. Graficamente, a gente até coloca que ele reverteu a tendência para alta no curto prazo. Analisando o gráfico diário, a gente já tem topos e fundos mais altos, né? Topos e fundos ascendentes. Nessa manhã de terça-feira, essa referência para janeiro, inclusive, voltou a negociar acima dos R$ 75 a saca. Na tela agora, às 11h20 da manhã, a R$ 74,80 a saca. Então, é um viés positivo que a gente vê para esse milho referência janeiro na B3, aqui no curto prazo. Indicador CPEA, mercado físico, base Campinas, aqui para o milho, no dia de ontem veio a R$ 73,54 a saca, né, uma pequena valorização frente à segunda-feira passada, que foi de R$ 72,69. E para a soja em Paranaguá, um pequeno recuo no comparativo semanal, o indicador CPEA no dia de ontem veio a R$ 142,93, né, na segunda-feira passada ele era de R$ 145,04. E aqui é só reforçar um cenário importante que chamou a atenção aqui, para a soja, né, aqui no Brasil, prêmios de exportação continuam recuando e uma das referências, né, para 25
ali para a boca da safra. A referência para abril voltou a ser negociado no campo negativo, né? Base Porto de Paranaguá. A referência que a gente tem, a ponta compradora a menos 10, a última indicação, centes de dólar por bushel, né? Respondendo a esse cenário de oferta robusto previsto para 24, 25, né? A USDA coloca 169 milhões de toneladas para essa safra brasileira, 51 milhões de toneladas para safra na Argentina, né? O que já contabiliza 220 milhões de toneladas. E se a gente adiciona o Paraguai com um pouco mais de 11 milhões de toneladas, a gente tem aí uma oferta de soja na América do Sul superando os 230 milhões de toneladas. Então, muita atenção, né? De um lado, a gente tem dólar ainda fortalecido frente ao real, operando aí em patamares elevados, mas por outro lado, a gente tem Chicago lateralizado e prêmios de exportação cedendo aí no curto prazo. Acho que são os principais fatores aí para a precificação, para o movimento no mercado de grãos. Acompanhe nossas redes sociais, o Instagram. Logo após a publicação do relatório, nós já soltamos uma tabela com os principais dados preliminares, então não deixe de conferir. E só pegando o gancho aqui para o boi, referência janeiro 25, eu só queria comentar o cenário técnico aqui que a gente observa no gráfico diário. Ele marcou um fundo, né? A gente tem máximas e mínimas maiores. O contrato está negociando a R$ 309 a arroba na tela, agora às 11h23. A gente, como eu comentei, teve a marcação de um fundo, então suporte de preços aí na mínima atingida, que foi dia 4/12, foi a 292,30, a mínima que esse contrato de janeiro 25 atingiu, do boi gordo. E aqui eu estava fazendo alguns estudos, né? A máxima que esse contrato atingiu foi recentemente, né? Em 25/11, foi a 351. Para ele bater aí na mínima aqui de 4/12 a 292,30. Muito se fala, né? Até onde o boi pode corrigir para cima, níveis de preços. CPEA ontem veio a 322 e esse perto, né, dos 322. E esse nível de preço ele bate com a média móvel de 20 períodos que a gente tem analisando o gráfico diário, né? Ela está inclinada para baixo, né? Indicando um viés de baixa de curto prazo, mas eu acredito que essa referência para janeiro ela possa ter um respiro até esse patamar, né? Bate com essa média móvel de 20, é um indicador de tendência, né? Muitas vezes o preço tende a respeitar esse patamar, né? Onde a média está negociando, e bate também com essa referência de preços do CPEA. Então, só gostaria de reforçar aí a atenção nesse patamar de preço. E também se a gente traça uma retração de Fibonacci, né? Do fundo atingido em 292,30 até essa máxima de 351, essa região dos 322 é mais ou menos 50% do movimento de queda, né? De 351 para 292,30 foi uma queda de R$ 58,7 a arroba. Então, essa recuperação até os 322 seria próxima aí de 50% desse movimento. Então, acho que era mais esse cenário que eu gostaria de pontuar. Show de bola, Adriano. É isso, então. O mercado ainda bastante coisa acontecendo, né? Quando ele movimenta assim, parece que é tudo movimentando ao mesmo tempo. É isso então, pessoal. Agradecer mais uma vez. A gente vai finalizar esse ano aqui, né? Hoje é o último podcast do ano. A gente volta na segunda semana de janeiro de 2025, trazendo atualizações para vocês. Por isso que o podcast foi um pouco mais extenso hoje, porque a gente vai dar uma fériasinha aí do podcast, para vocês descansarem um pouco das nossas vozes. Valeu todo mundo. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado, Steph. Obrigado, Laurinha. Obrigado, Isa, mais uma vez por esse ano aí maravilhoso. E voltamos no ano que vem. É isso, pessoal. Obrigadão. Valeu, Obrigada, turma. pessoal. Boas gente. festas a Boa todos. Até ano que vem. Obrigadão, Até pessoal. 2020.